Bem, meus irmãos, para a gente entender o que significa esse texto, a gente vai usar outros textos da própria Bíblia para a gente conseguir compreender com clareza. E eu gostaria de começar essa mensagem dizendo aos irmãos o que não significa isso. Então, o que eu vou falar agora é o que não significa. O que é que Jesus não está dizendo aqui? Quando ele disse não julgueis, o que é que ele não está dizendo? Primeiro, Jesus não está dizendo que nós não podemos corrigir outras pessoas quando elas errarem. Não é isso que o texto está dizendo. Por exemplo, se você tem lá o seu marido ou a sua esposa e ele comete um erro, uma falha, um pecado, você vai dizer assim: não, eu não vou falar nada porque eu não posso julgar. É isso? Você vai corrigir seu marido, seu filho, dentro da própria igreja, entre os irmãos. Se você ler, por exemplo, Mateus 18, do 15 ao 17, aqui eu estou citando alguns textos, você vai ver Jesus dizendo assim: ó, se o teu irmão pecar contra ti, quer dizer, cometer um erro contra você, faz o seguinte, Jesus dá o procedimento: chega nele, no particular, só você e ele, e tenta resolver. Se ele não se arrepender do erro que cometeu contra você, chama pelo menos mais uma ou duas pessoas e vai lá. Se ainda assim ele não se arrepender, reúne todos os irmãos e aponta o erro dele. Se ainda assim ele não se arrepender, é melhor que ele seja removido do meio dos irmãos para não prejudicar os outros. Então, quando Jesus fala não julgueis, ele não está dizendo que não deve haver disciplina e que não deve haver correção. Importante os irmãos entenderem isso. E o que ele também não quer dizer, que é muito similar a isso que eu acabei de falar, é que a igreja, quanto comunidade de cristãos, não deve, deve apoiar o pecado dos outros e fazer vista grossa. Não é isso. Por exemplo, se eu já disse daqui, eu não lembro que dia exatamente, mas eu já disse, se entra aqui, por exemplo, um ladrão no sentido mesmo, assaltante, ele vai ser bem-vindo entre nós? Não vai receber ele, não. Sério mesmo? Vocês já vão chamar a polícia logo de cara? Pelo menos eu vou recebê-lo. Por favor, senta. Vamos participar do culto. Vamos ouvir a palavra. Agora, Jesus dizer não julgueis, então quer dizer que eu tenho que ficar quieto e não falar de arrependimento para ele? Não, eu vou pregar. Eu vou pregar. E ele vai ouvir que precisa abandonar aquela prática. No caso, o roubo. Vamos dizer que entre aqui um assassino. Aí você vai sair correndo. Não vai não. Vocês vão ficar aqui e ele vai assistir o culto. Até porque a gente não vai saber, né? Ele não vai entrar aqui dizendo eu sou um assassino. A gente recebe ele. Só que, o Jesus falou que eu não posso julgar, então eu não vou falar nada não. Deixa ele, não. Ele vai ser confrontado pela palavra a se arrepender. Vamos dizer que entra aqui uma pessoa que é adúltera, que vive tendo casos extraconjugais. Ele vai ser bem recebido aqui. Mas eu não posso dizer, não, Jesus falou não julgueis, então deixa ele viver do jeito que ele está. Não, ele vai ser confrontado a mudar. Vamos dizer que entre aqui um homossexual e ele vem para o culto. Ele vai ser recebido aqui com muito amor. Mas ele não, se ele quiser de fato estar em união com os irmãos, participar da ceia,
ter uma vida ativa no meio dos irmãos, ele vai precisar se arrepender. Você sabia que tem muitas, eu chamo de igrejas, não são igrejas, mas se fazem de igrejas, que não só recebe essas pessoas, como não prega para elas o arrependimento e aceita elas do jeito que elas estão. Isso não é correto. Esse é o famoso evangelho da hipergraça, aonde Jesus te ama e você pode fazer o que você quiser. Não, meus irmãos, o não julgueis não significa que não devemos exortar, corrigir e reprovar as obras ruins. Mas, afinal de contas, o que mais não significa? Não significa também que você deve ser conivente com o erro das pessoas. Jesus falou para mim não julgar, então eu estou vendo os outros fazer as coisas erradas e eu vou ficar na minha. Não, isso é ser conivente. Nós não podemos ser coniventes. Quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Efésios, e ele vai refutar, ele vai ir contra a imoralidade sexual, ele vai dizer o seguinte: vocês não devem praticar isso e nem devem, qual é a palavra que ele usa? Ser cúmplice daqueles que praticam. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque às vezes você fala assim: eu estou vendo isso daqui está errado, então eu não posso falar nada. Não é isso que Jesus está dizendo. O que mais que Jesus não está dizendo? Preste atenção. Ele não está dizendo que nós não devemos denunciar criminosos. Pastor, como assim? Vou dar um exemplo para você. Eu vi recentemente um vídeo de um suposto pastor que ele estava tentando relativizar a pedofilia, o abuso infantil. Não sei se alguém viu esse vídeo, mas ele estava dizendo que em alguns casos de abuso infantil, a culpa também é da criança. Viram? Não sei se alguém aqui viu. Quem viu? Que a culpa também, parte da culpa pode ser da criança que se insinua para o adulto. Olha o pastor falando. Assim, se ao ver o contexto e ver que isso de fato estava na escola, esse pastor precisa ser denunciado. E outra, se ele sabe que alguém está tendo uma prática de agressão à esposa, de abuso infantil ou qualquer, isso é crime, isso precisa ser denunciado. Não vou denunciar porque eu não devo julgar. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas sabe o que mais que Jesus não está dizendo aqui? E é muito importante que os irmãos entendam. Jesus não está dizendo que nós não podemos, qual palavra eu posso usar aqui? Combater os falsos ensinos. Vou contar uma coisa minha, que acontece muito comigo. Isso aqui é muito comum. Eu acho que ontem mesmo aconteceu. Quando a gente vê um falso ensino, uma heresia, alguém pegando a Bíblia e distorcendo, o que a gente faz? No caso na rede social, que a gente tem um trabalho voltado muito para isso na rede social, a gente vai lá e fala: não, isso é mentira, isso é invenção, isso é engano, está errado, isso daqui não está na Bíblia. A gente procura defender o verdadeiro evangelho. E sabe o que mais que a gente ouve das pessoas que não entenderam esse texto? Elas dizem assim: mas você conhece tão bem a Bíblia, mas você não vê que está escrito para não julgar. Você está julgando os outros. Tipo assim, a gente está combatendo as heresias e dizem que nós estamos julgando as outras pessoas. Só que se for por esse lado, meus irmãos, o homem que mais julgou foi Paulo. Porque eu não sei se vocês têm o costume, ou pelo menos deveriam ter o costume de ler as cartas de Paulo. A maioria delas, não posso afirmar todas, que eu ainda não prestei atenção em todas, mas a maioria delas está Paulo, descendo a madeira nos falsos profetas. Um bando de lobo devorador. Foge dessa gente. Não só Paulo, o Pedro diz assim: esses aí que estão pregando outro evangelho, eles são anátemas. Anátema é amaldiçoado.
Quem compreende? Está na Bíblia, você vai ver. Jesus, se atacar os falsos ensinos é julgar, então Jesus está se contradizendo, porque o que mais Jesus fez foi denunciar os falsos profetas, os falsos mestres, pegar aquela gente, aqueles fariseus hipócritas lá em Mateus 23 e vocês são raça de víbora, vocês estão botando peso desnecessário nos outros. Então, se combater o falso evangelho, se combater os falsos ensinos, se combater as heresias, constitui que eu estou julgando alguém, então Jesus está se contradizendo porque ele fez isso. Vocês estão compreendendo aonde eu quero chegar? Mas por que as pessoas elas mal interpretam esse não julgueis? Porque elas só leem o versículo 1. Porque o versículo 1, se você ler ele sozinho, você não vai entender. Vamos ver de novo 1. Não julgueis para que não sejais o quê? Então se você para aí, que geralmente as pessoas param aí, você generaliza e você não entende, você confunde, você cai em muitos desses erros que a gente citou. Mas pastor, o que significa então esse não julgueis? Eu gostaria que os irmãos abrissem, deixa aberto aí Mateus, mas só para facilitar o entendimento, eu quero que vocês abram em Tiago, capítulo 2. Você que está em casa também, Tiago capítulo 2. A gente viu o que não é, o que não significa o não julgueis. Vamos entender o que significa. Para quem tem dificuldade, Tiago é lá perto de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Você volta algumas folhinhas, você vai ver as epístolas de João, as epístolas de Pedro, e você cai em Tiago. Lá no Tiago capítulo 2. Deixa aberto aí. A gente vai entender o que é que Jesus está dizendo nesse texto de não julgueis. A primeira coisa que Jesus está dizendo é que nós devemos tomar cuidado na hora de julgar. O que Jesus está dizendo é que julgar é uma coisa muito séria. Então a gente tem que tomar cuidado. Por que a gente tem que tomar cuidado? Por que é algo tão sério? Veja aí o Mateus 7, verso 2. O Tiago a gente já vai lá já. Mateus 7, verso 2. Vamos ler de novo. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e a medida com que medirdes será também usada para vos medir. Então veja só, esse julgamento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquilo que vai, volta. Aquilo que a gente planta, então se eu julgar de forma injusta, o mesmo acontecerá comigo. Se eu julgar de uma forma cruel, então pode ter certeza que eu estarei sujeito também a um julgamento cruel. Então a gente tem que tomar cuidado. O verso 3 do Mateus 7 diz, a pergunta: e por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a viga que está no teu olho? Veja só, meus irmãos, por que Jesus está tratando dessa questão do julgamento? Nesse versículo 3 ele mostra que todos nós também temos erros, também temos falhas. Então, antes de julgar, eu preciso ter em mente que eu também tenho os meus defeitos, as minhas falhas e os meus erros. E eu pergunto aos irmãos, o que a gente quer quando a gente erra?
o que a gente espera dos outros e de Deus quando a gente erra? Eu cometi um erro. Como que eu quero que as pessoas me tratem e principalmente como que eu quero que Deus me trate quando eu cometo um erro? Misericórdia. Então, com a vida que eu tenho no meu olho, eu quero que Deus e as pessoas tenham misericórdia. Então, que tipo de pensamento, de visão que eu tenho que ter em relação ao erro dos outros? Eu tenho que ter uma visão de misericórdia. Antes da gente continuar aqui entendendo o texto do Mateus 7, vamos dar um pulinho lá no Tiago 2, verso 13. Ele fala justamente disso, ó. Tiago 2, verso 13. Pois receberá juízo sem misericórdia aquele que não estendeu misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, olha o que Tiago está dizendo aqui. A gente consegue, na leitura desse texto de Tiago, ter uma noção melhor do que Jesus está dizendo aqui em Mateus. Que se na hora de julgar alguém eu não tiver misericórdia, então na hora de eu ser julgado, também não haverá sobre mim o quê? Pastor, não estou entendendo, vou te explicar agora. Agora não tem mais como você não entender. Jesus disse assim: se perdoardes aos outros as ofensas deles, o vosso Pai perdoará as suas ofensas. E se você não perdoar aos outros as suas ofensas, você não espera receber perdão, porque você também não será. Então veja, meus irmãos, que Jesus não está proibindo o julgamento, Ele está proibindo o julgamento sem misericórdia e um julgamento hipócrita. Veja o que ele diz no Mateus 7, verso 5, ó. Olha o que ele diz bem no comecinho, verso 5. Ó hipócrita, primeiro tira a viga do teu olho, e então enxergará com clareza para tirar o cisco do olho do seu. O que Jesus está condenando aqui, meus irmãos? Um juízo sem misericórdia e um juízo hipócrita, um julgamento hipócrita. O que significa isso? É eu criticar uma atitude de alguém, sendo que eu mesmo tenho aquela atitude. É eu condenar uma pessoa que faz uma coisa, só que eu também faço a mesma coisa. Isso é um juízo hipócrita, isso é um julgamento hipócrita. Quer dizer, eu quero exigir de alguém algo que nem eu mesmo faço. Meus irmãos, eu fiz algumas anotações aqui antes da gente continuar o texto, concluir, que eu considero importante. Vocês se lembram do caso de Jesus e aquela mulher adúltera? Jesus estava lá e eles trouxeram uma mulher que foi pega, João 8, que foi pega no flagrante adultério. Botaram a mulher na frente de Jesus e apontaram o dedo aqui, ó. Ela foi pega cometendo adultério, foi pega no flagra. A lei manda matar ela. Qual que é a resposta de Jesus para aqueles homens? Aquele que dentre vós não tiver pecado, atire o quê? Porque Jesus viu, Jesus não estava apoiando o que aquela mulher fez. Tanto é que no final ele diz: vai, não peques mais. Mas Jesus percebeu que aqueles homens estavam querendo exercer sobre ela um juízo sem misericórdia. E a Bíblia diz que um por um saiu e percebeu a vida que eles tinham no próprio olho. Então, nós, como cristãos, diante do erro de alguém, nós temos que estar dispostos a perdoar. Quantas vezes, pastor Pedro perguntou, né? Quantas vezes, Jesus falou, até 70 vezes 7, que era um número simbólico para dizer sempre. Então,
Quando alguém errar com você, ou quando você vê alguém errando, não é que você vai apoiar, não é que você vai deixar de corrigir, mas você vai amar aquela pessoa, independente do que ela faz. Esse é o nosso dever, de amar as pessoas, independente do que elas fazem. Eu vou dar um conselho para vocês agora. Isso eu ouvi recentemente de um professor de uma das matérias do meu curso de teologia. Ele disse: pensa, sabe qual é o nosso erro? É exigir dos incrédulos um comportamento de crente. É exigir do ímpio, é exigir daquela pessoa que não nasceu de novo um comportamento de crente. Quando nós éramos incrédulos, quando nós estávamos nesse mundo perdidos, a gente fazia o que fazia porque era da nossa natureza. E a gente gostava que os outros vinham criticar a gente. Essa roupa aí está muito curta, pode usar essa roupa aí. Você fica aí fumando por aí, você fica aí enchendo a cara por aí. A gente não gostava. E não é que às vezes a gente faz isso? A gente olha para o incrédulo e a gente quer que ele tenha uma conduta de um cristão. Enquanto a pessoa não nascer de Deus, ela vai ser dominada pelos seus pecados. Por isso que eu nas questões que eu tratei aqui, do que não significa o não julgueis, eu falei de casos da pessoa que já está entre nós. Se ela está entre nós, então ela está assumindo um compromisso, e aí ela vai precisar sim ser exortada. Mas o ímpio, o incrédulo, a gente tem que ter paciência. Tenha paciência com o teu familiar, ame ele. Pastor, mas eu não concordo com o que ele faz. Não deve concordar mesmo, mas tenha misericórdia. Ore por ele, ore por ela. É o nosso papel. A gente não pode fazer nada além de orar para que Deus abra os olhos deles, como abrir os nossos olhos. Meus irmãos, nós devemos amar as pessoas. Eu tenho certeza que Jesus não está proibindo o julgamento. Ele está proibindo o julgamento hipócrita, um julgamento cruel, sem misericórdia. Só que aí sobrou um versículo aqui que parece meio desconectado. E honestamente, ele é de fato um versículo desconectado, que é o verso 6. Posso estar enganado, talvez não seja desconectado, mas eu não consegui conectar ele. Mas olha o que diz o verso 6: não deis o que é santo aos cães, tampouco lancei vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés e se voltem para vós e vos despedacem. Por que eu digo que me parece ser desconectado? Porque Jesus está tratando do não julgueis, e julgar não julgar sem misericórdia, de forma hipócrita. E aí ele entra com essa palavra. Por muito tempo eu tentei entender o que Jesus está dizendo. Não dei o que é santo aos cães e nem lance as pérolas aos porcos. O que significa isso? E pela misericórdia de Deus eu consegui entender. O que é santo e o que são essas pérolas? Que ele fala do santo e da pérola, e aí ele fala do cão e do porco. Lançar pérola aos porcos, ou lançar o que é santo aos cães, é você ficar lançando, no bom sentido, a palavra de Deus àquelas pessoas, por exemplo, que zombam dela. Sabe que tem, quando a gente vai falar de Jesus para alguém, tem três tipos de pessoa. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita, mas respeita, e tem gente que zomba, que escarnece. Já viu? Que pisa. Esse tipo de pessoa
é que Jesus está dizendo que nós não devemos ficar lançando as preciosidades, as pérolas da palavra de Deus a essas pessoas que simplesmente zoam. Pastor, como que o Senhor entende dessa maneira? Se você ler, por exemplo, Mateus 10 todo, mas o verso 14 específico, Jesus vai trazer uma orientação assim para os apóstolos: ó, vocês vão de 2 em 2 nas casas evangelizar. Se vocês forem bem recebidos, maravilha. Mas se vocês não forem bem recebidos, Jesus fala assim, ó, vai embora, sacode a poeira dos pés e vai o quê? Jesus manda ficar ali insistindo? Jesus manda ficar ali tentando convencer? Não. Por quê? Porque a palavra de Deus, as coisas de Deus são muito santas, são verdadeiras pérolas, como aquela parábola, pérolas de grande valor. Então nós devemos sim levar as pessoas a palavra, o Evangelho, a oportunidade delas ouvirem o Evangelho. Mas a partir do momento que a pessoa zomba daquilo, a gente tem que entregar a mão de Deus e seguir o nosso caminho. Posso dizer uma coisa para os irmãos? A palavra de Deus é uma pérola, e ela não deve ser jogada por aí para quem não quer saber de nada. Agora, se a pessoa respeita, aí é de. Então, é isso que o Senhor está nos ensinando aqui. Bem, eu queria perguntar aos irmãos se vocês conseguiram compreender principalmente essa parte do não julgueis. Conseguiram compreender? Eu posso corrigir alguém? Com certeza. Eu devo concordar com o erro dos outros? Agora vou perguntar aqui, eu como pastor, estou pecando ou estou julgando ao combater os falsos ensinos? A gente tem que aceitar todo mundo e se valer do não julgueis para não pregar sobre o arrependimento? Mas eu posso ser cruel no meu julgamento? Eu posso ser hipócrita no meu julgamento? Eu posso olhar para o erro dos outros e ignorar o meu próprio erro? Jesus, ele disse, e fale agora João, procure para mim, Monique, rapidinho, para me citar aqui, os irmãos lerem em casa, mas Jesus vai dizer assim, ó, julgai com reta justiça. Vê aí, Monique, é João 7, talvez. Ele fala. Julgar segundo a aparência, mas julgar segundo a regra. Segunda regra de justiça. João 7, 24. João 7, 24. Então o problema não está no julgar em si, mas julgar sem misericórdia, julgar de forma injusta e pior, julgar de forma hipócrita. Esse é o último. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e dar graças a Deus pela palavra que Ele nos trouxe nessa noite. Semana que vem, se Deus nos permitir, a gente vai ver sobre a importância da oração. A gente já está terminando o Sermão do Monte. Faltam aí 1, 2, 3, 4 temas. Acho que 4 quartos, mais um mês pela frente. Pessoal, vocês estão com pressa? Eu não estou, não. O livro de Atos a gente começou a estudar faz uns 3, 4 meses aí, e a gente está no capítulo 5 ainda, e não estou com pressa não. Talvez uns 10 anos a gente termine, mas o importante é a gente entender aquilo que o Senhor está propondo na sua palavra. Vamos dar graças a Deus